Por que o livro de Apocalipse é chamado de o livro da revelação? Do que se trata esse livro e por que ele pode ser chamado do livro mais atual, urgente e desafiador para esse tempo? Fique aqui nesse episódio que a maioria das perguntas sobre esse livro tão polêmico da Bíblia serão respondidos nesta série Pare e Pense. O livro de Apocalipse também é chamado de o Apocalipse de João ou o livro da revelação. É o último livro da Bíblia, é o último da seleção do cânon bíblico. Foi escrito por João na ilha de Patmos, situada a 55 quilômetros na costa do Mar Egeu. Hernando Dias Lopes diz que o livro do Apocalipse tem uma mensagem atual, urgente e desafiadora para essa geração. Vou falar agora em 6 tópicos neste vídeo aquilo que é fundamental você saber sobre este livro para nunca mais ficar flutuando em uma conversa ou uma pregação sobre o livro de Apocalipse. A primeira e mais importante coisa que você precisa saber é que o livro de Apocalipse trata sobre o triunfo de Jesus e sua igreja. O livro nos mostra que a nossa história não caminha para o caos, mas para um fim glorioso, com a vitória completa de Jesus Cristo e sua igreja. Jesus voltará para buscar a sua igreja e morar com ele para sempre em um universo novo. O livro está cheio de consolo para todos que creem em Jesus e querem obedecer. A segunda coisa mais importante que o livro de Apocalipse trata é a vitória de Jesus e de sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. E seu propósito é confortar a igreja em seu conflito contra as forças do mal. Jesus Cristo governa o mundo em seu favor e ele voltará. Sua vitória é certa. Em Apocalipse, Jesus se apresenta como vencedor e conquistador. Ele triunfa sobre o mundo, triunfa sobre o diabo, a morte, o inferno, o dragão, a besta e o falso profeta. E a igreja, a noiva, o cordeiro, vencerá com Cristo. É essencial saber que este é um livro centrado na pessoa de Jesus e que destaca a glória de Cristo. A terceira coisa que você precisa saber para não acreditar em qualquer coisa é que o livro de Apocalipse é um livro de símbolos. Os símbolos de Apocalipse são janelas abertas para os salvos e fechadas para os ímpios. É um livro sobre juízos, condenações. Menciona-se o cordeiro que foi morto, mas igualmente a ira do cordeiro. Há um rio de água da vida e também um lago de fogo. Em quarto lugar, você precisa saber que o livro de Apocalipse aponta e nos sugere uma preparação. Apocalipse trata das coisas que em breve devem acontecer e ninguém sabe o tempo exato da volta de Jesus. O livro conta então sobre a glória de Cristo, seu domínio e a soberania de Deus. Por isso, precisamos nos preparar e nos preparar hoje. A quinta coisa que você precisa saber sobre esse livro é a quem ele foi destinado. Apocalipse foi inicialmente escrito aos crentes que estavam suportando o martírio na época do apóstolo João. Muitos imperadores romanos perseguiam cruelmente a igreja. Nesse período, foram mais de 200 anos de perseguição. Mas este livro não foi destinado apenas aos seus primeiros leitores, mas para todos os crentes do passado, também aos de hoje e aos do futuro. O livro de Apocalipse, primeiramente, foi enviado às 7 igrejas da Ásia Menor. As verdades espirituais desse livro aplicam-se à era atual. E você vai perceber ao ler o livro que estas igrejas são representativas das igrejas de hoje. Éfeso, por exemplo, é a igreja apostólica que trabalhava arduamente. Esmirna, a igreja pós-apostólica que foi duramente perseguida. Pérgamo, uma igreja mundana, que depois do imperador Constantino, que possivelmente fez do cristianismo a religião oficial de Roma. Tiatira, a igreja corrupta da Idade Média. Sardes, a igreja da Reforma, com sua ortodoxia e ausência de ânimo espiritual. Filadélfia, a igreja dos reavivamentos modernos e dos empreendimentos globalmente missionários. Laodiceia, a igreja contemporânea que tem ficado morna por causa da sua apostasia e riqueza. João,
escolheu estas 7 igrejas para que sejam exemplos representativos de todas as igrejas de todos os tempos. Neste vídeo, não vamos falar ainda sobre as 7 igrejas, mas me diga, esse tema te interessa? Você gostaria de saber mais sobre isso? E então, eu preciso saber aqui embaixo nos comentários o que você está achando e se você gostaria de saber mais sobre esse assunto. Mas fica aqui neste vídeo para saber o 6º ponto importante sobre o Apocalipse, que é sobre como interpretar o livro. Vamos falar sobre isso a seguir. Você sabia que existem 3 escolas principais de pensamento na hora de interpretar o livro de Apocalipse? A escola preterista, a escola futurista e a escola histórica. Segundo a escola preterista, tudo que é profetizado no livro de Apocalipse já aconteceu e o livro encontra-se realizado no passado. Mas essa escola ignora o fato de o livro ser uma mensagem profética para toda a história da igreja, independente do tempo cronológico. Na escola futurista, tudo que é profetizado a partir do capítulo 4 tem a ver com os últimos dias e sem nenhuma aplicação na história da igreja. Mas esse pensamento não faz justiça no livro de Apocalipse, que é uma mensagem atual para todos os crentes de todas as épocas. A escola futurista ignora o lado consolador do livro para os crentes primitivos, além de transferir o reino para o futuro. Martin Lloyd Jones diz que a igreja já faz parte do reino, e o reino está onde Cristo reina, e Cristo reina nos corações de todo o seu povo, a verdadeira igreja. Essa vertente é muito popular, mas falta consistência bíblica, teológica em sua abordagem. E por último, temos a interpretação histórica. Este método encara o Apocalipse como uma profecia simbólica de toda a história da igreja até a volta de Cristo e o fim dos tempos. Assim, o livro de Apocalipse é uma profecia da história do reino de Deus, desde o primeiro advento de Cristo até o segundo advento. Agostinho, os reformadores, as confissões reformadas e a maioria dos grandes teólogos seguiram essa linha. Mas dentro da escola de interpretação histórica, encontramos as correntes de pensamento, a pós-milenista, a pré-milenista e a amilenista. Aqui, focaremos a nossa atenção na corrente amilenista, que creem que o milênio é um período indeterminado, que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. O milênio ainda está em processo de realização. Agostinho, por exemplo, do século IV, sistematizou e desenvolveu a abordagem amilenista. Os reformadores protestantes continuaram com o amilenismo agostiniano e as confissões reformadas abraçaram essa ideia. Essa corrente parece ser-nos mais consistente e interpreta o livro de Apocalipse com integridade hermenêutica. E como bônus, vamos falar um pouco agora sobre a divisão do livro de Apocalipse. Como funciona essa divisão? Do capítulo 1 ao 11 e do capítulo 12 ao 22, nós temos 2 fases. A primeira descreve a perseguição do sistema, do mundo e dos próprios ímpios contra a igreja, e a segunda perseguição do dragão e seus agentes. Do 1 a 11 de Apocalipse, nós vemos o conflito entre os homens, ou seja, entre os crentes e os incrédulos. O mundo ataca a igreja sai vitoriosa, é vingada e protegida. Nos capítulos 12 ao 22, este conflito tem um significado mais profundo e uma manifestação exterior do ataque do diabo contra o filho varão. O dragão ataca Cristo, sendo rechaçado, dirige toda a sua fúria contra a igreja. Para ajudar-lhe, usa as 2 bestas e a grande meretriz, mas todos esses inimigos da igreja são derrotados no fim. Você quer conhecer mais sobre o livro da Revelação? Apocalipse é conhecido por ser um livro misterioso e alguns dizem que ele parece conter segredos, mas aqui no Pare e Pense não é assim. Aqui vamos trazer pontos sobre esse livro que você sempre quis saber, mas nunca conseguiu começar a estudar. Aqui está uma forma rápida e simples de conseguir saber mais sobre o Apocalipse. Você vai gastar apenas poucos minutos do seu tempo e adquirir conhecimento sobre esse livro que menos de 5% dos cristãos têm. Então, se você quer continuar descobrindo mais sobre o livro que nos prepara para viver os últimos dias, inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e comente aqui
o que você mais gostaria de saber sobre o livro de Apocalipse. E em breve vamos responder suas dúvidas no nosso próximo vídeo. Até o próximo, pare e pense. Tchau, tchau.